Voltamos com o programa Toda Mulher e aqui no estúdio hoje a primeira mulher indígena brasileira a integrar o Exército. Aqui no estúdio, a Silvia. Eu vou fazer uma pergunta para você, Silvia, que no outro bloco a gente não fez. A gente falou de preconceito, mas a gente não fez. Qual o maior preconceito que você sofreu aqui no Rio de Janeiro como mulher e principalmente por ser indígena? Como mulher, eu digo que geralmente as pessoas imaginam que pelo fato de você ser mulher, as coisas podem ser mais fáceis, o que não são, né? O que não são. Preconceito, talvez os nãos que eu levei, pelo fato também de ser indígena, as pessoas têm uma imagem, como eu disse, deturpada. Imaginam que você não tem a qualificação suficiente para aquilo. Ou quando você tem, perguntam, mas você é índio mesmo? O fato de você ter estudado para muitos faz com que você deixe de ser indígena. E não é isso que vai mudar, né? Como eu disse, assim, como indígena, essa questão da dúvida, ela dói muito, né? Porque é como se as pessoas dissessem sempre para você que você não pode. Mas todas as vezes que diziam para mim, você não pode, então eu me preparava ainda mais para dizer, eu posso. O que foi mais difícil? A parte teórica do concurso ou a parte física? Digamos que a parte teórica em si, né? Porque o nosso campo ele é muito vasto, então você, além de colocar um currículo para avaliação, você ainda tem questões, uma prova oral para fazer diante de uma banca, com fiscal, né? Pessoas que estão ali para ver se realmente vale a pena, né? E como eu disse, eu me preparei muito para isso. Depois dessa aprovação, que não foi fácil, já foi o segundo concurso, né? Para mim, eu não cheguei nem à entrevista no primeiro, mas nesse aqui eu consegui. E depois, sim, é que teve a inspeção de saúde, que também não é fácil. E depois o teste físico, que é corrida, flexão, abdominal. Você tem que estar apto. E você sabia correr? Tem uma história bem de uma superação na sua vida, né? Queria que você contasse. Eu um dia saí, isso foi em 2001, eu cheguei em casa, né, de trabalho, e aí eu resolvi sair para caminhar de manhã cedo, 5h30 da manhã, e eu sofri uma violência, eu fui atacada na rua por um homem, e eu não sabia correr. E esse homem me alcançou, me encostou num muro, e só que, por sorte, alguém vinha andando na rua e essa pessoa me salvou, né? E ele me salvou e me levou para casa e me aconselhou a nunca mais sair na rua naquele horário. Mas eu fiquei tão traumatizada porque eu corri e passei mal, porque eu não sabia correr. E aí eu decidi que se um dia eu tivesse que correr para me salvar de alguém, era melhor que eu aprendesse a fazer aquilo. Então, isso aconteceu num sábado. Quando foi no domingo, no outro dia, 5h30 da manhã, eu calcei um tênis e comecei a correr. Com 2 meses, eu fui participar de uma competição aqui no Rio. E aí um técnico do Vasco da Gama me viu correndo. Eu fui a 7ª colocada nessa prova. E aí ele me convidou para... que era inclusive uma corrida da mulher, que era uma corrida da Avon. E ele me convidou para treinar com ele. E aí a minha vida no esporte... Então a história do limão, fazer uma limonada, um doce, seja lá o que for, na sua vida sempre, hein? Sempre. E aí eu comecei a correr e foram muitos prêmios, muitos troféus. Fiz 2 troféus Brasil, várias competições em São Paulo, aqui no Rio, no Brasil inteiro, competindo e ganhando a vida na época com a corrida. Chegou a ser coordenadora da equipe de atletismo do Centro Universitário Augusto Mota, aqui no Rio. Isso. Nós ganhamos uma bolsa de estudos, né? Montamos uma equipe de atletas para a instituição, para a universidade que estava nos patrocinando com essa bolsa. E essa equipe que eu coordenava, essa equipe de atletismo, ia para São Paulo competir.
Então, durante vários anos, a competição, o título da volta da USP por equipe sempre ficou em São Paulo. Então, no ano de 2003, 2004 e 2005, nós trouxemos esse prêmio para cá. Somos tricampeões da volta da USP. A universidade, a Uniswan, ela carrega esse título graças a um trabalho, a um crédito que eles deram para esses atletas, né, que eu coordenava, e também para nós como atletas, né. Eu tô vendo aqui que não tem prêmios também só no esporte, tem prêmios na arte. Medalha Cultural Castro Alves, Medalha Monteiro Lobato e também um prêmio de jovem escritora da Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul. Em off, que estava falando, tem muito mais prêmios. Como poetisa, né, como escritora, eu tenho prêmio no Concurso Nacional de Contos da Revista Brasília, Concurso Nacional de Crônicas. Eu tenho a medalha Edelmira Vitor, também, que foi me dado pelo Conselho Editorial da Revista Brasília pelos relevantes serviços prestados à cultura nacional. Eu sempre escrevi, todos os meus textos sempre foram baseados nas minhas experiências enquanto indígena, nos nossos costumes, naquilo que nós acreditamos, e todos os meus textos sempre foram muito voltados para isso. E tenho participado de vários concursos, tenho o Prêmio Lions de Cultura, tenho o prêmio dos 434 anos, prêmio de poesia, né? Em primeiro lugar, poesia adulto, os 434 anos da Ilha do Governador, do qual eu escrevi a poesia chamada Paranapuã, onde eu falo sobre questões indígenas também. Interessante, muito interessante. E tem algum lugar que a gente pode acessar essas poesias, conhecer? Bom, eu sempre falei que eu queria lançar um livro, porém, como eu disse, a minha vida não foi fácil, então eu escrevia os meus textos e os textos que eu lancei foram publicados em coletâneas. Porém, agora, estando no Exército, agora sim, o dinheiro será para lançar o meu livro, porque antes ou eu lançava o livro, ou eu estudava, ou eu comia. Agora eu posso lançar o livro. E existem vários textos meus na internet, vídeos de eu declamando poesias, né? Uma das minhas poesias mais premiadas chamada Essa Terra Não É Tua, né? É um texto que já participou do Fliporto. E é um texto que é muito reproduzido por escolas, né? Hoje, com a questão da Lei 11.645, que obriga o ensino da história e da cultura indígena em todas as instituições de ensino, esse é um texto bem trabalhado. Silvia, você disse que é de fundamental importância a integração do índio na sociedade. Você serve como exemplo para muitos índios, muitas aldeias, muitos povos. Você acha que esse exemplo seu abre, você falou que você quer abrir espaço para eles aqui, mas abre mais espaço quando você voltou para sua aldeia? O que eles te falavam? A gente te admira, a gente gosta do que você está fazendo, você é uma pessoa do bem. Eles falavam isso para você? Um dia desse, um indígena da minha etnia, Aikiri, o Ayampi, falou assim para mim: você é a nossa excelência. E eu disse para ele: não, eu não sou excelência, eu sou apenas eu. Porque por mais que eu tenha conseguido muitas coisas, estudado muitas coisas, eu falo para as pessoas que eu não quero nada de ninguém, que eu só quero sonhar os meus sonhos, aqueles que eu sonhei sentada na beira do rio. Eu quero poder voltar para o meu povo um dia e dividir com eles tudo aquilo que eu aprendi. Mas eu sei que são só ciência, são só letras, muitas letras. Mas aonde quer que eu vá, a minha maior certeza é que essas letras, elas não podem mudar o meu sangue e nem o espírito do guerreiro que mora em mim. Você pratica? Vou ter que aplaudir. A gente está muito emocionado aqui com você. Sim. Você pratica algum ritual ainda da sua tribo aqui no Rio de Janeiro? Você consegue fazer algum costume que você fazia lá? A língua que eu passo para os meus filhos, a questão religiosa, que é o nosso Deus,
que é a nossa principal referência, a nossa crença, porque quando um povo permite que outros lhe imponham os seus costumes, as suas crenças, os seus rituais e o seu Deus, esse povo deixa de ser o que é para se tornar escravo. Então eu preservo o costume de crer no Deus do meu povo, porque é isso que me dá força. Eu não posso acreditar ou trazer para mim um Deus que não é meu, que é dos outros. Isso é dizer para mim mesma que tudo aquilo que eu sou não serve. Então eu continuo com o Deus do meu povo, porque isso para mim serve, é isso que me mantém forte, é isso que me mantém firme. Quer dizer, os princípios que você aprendeu, você procura passar para sua família. Isso que eu ia te perguntar, como que está a sua adaptação no Rio? Você já tem filhos e tem uma neta também, aqui no Rio de Janeiro. Isso, existe uma coisa que eu prezo muito para os meus filhos e para minha neta, é a preocupação com a coletividade. Eu sempre digo para minha neta, quando ela pergunta para mim, isso é meu? Eu digo, não, não é seu. É seu, mas também é de todo mundo. Pergunta se ele quer, pergunta se ele precisa. Se ele precisar, você dá de comer, mas se ele não precisar, você não dá. Mas pergunte sempre. E eles têm esse patriotismo de hastear a bandeira? Hoje eles podem fazer isso? Hoje eles podem, né? E eu cultivo muito isso com os meus filhos, principalmente com a minha neta, que é mais um segmento, é mais uma representação indígena. E eu já crio desde pequena que ela tem uma missão também, né? E que ela não pode se esquivar desse caminho, né? Que ela é uma esperança para o povo dela. Tanto é que o nome dela é Maiki Tanskaya, que significa luz do mundo, nascida na terra. Então nós acreditamos que ela também pode ser luz para o nosso povo. Ok, eu quero parabenizar, né, deputada? Quero que a senhora também fale. Nossa, você trouxe uma lição, entendeu? Eu acredito que todos que estão assistindo o programa vão aprender muito e colocar muito para a sua vida também. Eu aprendi muito com você. Parabéns. Obrigada. Eu também. Obrigada por você ter participado dessa entrevista com a gente. Obrigada. Se você quiser rever este programa ou qualquer outro de nossa programação, acesse o site www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. E a gente se despede aqui emocionado. Tchau.